Olá, seja muito bem-vindo ao Perfil Musical de hoje. Hoje vou conversar com um jovem cantor e compositor de 26 anos. Logo quando criança, ele se decidiu entregar-se a Jesus com 10 anos de idade, mas aos 15 ele saiu da igreja e começou a participar de um grupo que, quando foi reconhecido nacionalmente, ele decidiu abandonar tudo e se entregar nos braços de Jesus. A partir de então, muitas dificuldades financeiras, com familiares, até que ele reconheceu e conheceu o que é ser feliz de verdade. Felicidade duradoura, felicidade verdadeira. No perfil musical de hoje, a vida e a obra de Jefferson Pilar. Jefferson Pilar. Prazer. Prazer grande ter você aqui no perfil musical para contar a tua vida, que não é muito longa, né? Sim, na verdade o prazer é meu, né? Porque estar aqui nesse programa que eu sou fã, onde já passaram várias pessoas assim, de nomes, né, na música cristã. E também aí estar frente a frente com esse grande amigo, grande talento aqui, Ronaldão. Prazer é meu, viu? Amém. Glória a Deus. Você tem quantos anos? Eu tenho 26 anos. 26 anos. 26. Filho único? Não. Tenho alguns irmãos, né? São duas meninas, a Sandra e a Alessandra, e o Tiago, que eu chamo de Tito, que todos chamam de Tito, né? Outro irmão. E tem outro irmão também de criação, o Cleiton, que também faz parte da família. E como era o ambiente familiar que você nasceu? Como é que era? Assim, era um pouco difícil, né? Porque a minha mãe, ela trabalhava, né? Muito, e meu padrasto também, então não tinha muito relacionamento assim quando nós éramos mais novos. Então era assim, eu tomava conta dos meus irmãos quando eu era mais novo, né? Como eu sou o irmão mais velho, eu tomava conta deles e tal. Em 95 você conheceu a Igreja Adventista, como é que foi essa? Eu conheci Jesus através de uma irmã, né? Da Igreja Adventista, ela era uma desbravadora, ela era diretora do Clube Desbravador e ela estava sempre assim dando atenção para os adolescentes, os jovens, levando eles para a igreja. E eu fui um desses, eu e meu irmão, e passei a frequentar a casa dela. E ela gostava muito da gente, sabe? Dava o máximo por nós. E sempre quando acontecia algum problema assim em casa, às vezes eu ia chorando para a casa dela e ela às vezes chorava também com a gente e dizia assim: olha, filhinhos, aconteça o que acontecer, nunca desista de Jesus, porque agora está difícil, mas em breve ele vai voltar e você vai morar num lugar maravilhoso. E naquele dia o céu passou a ser o foco da minha vida, que ela dizia que a gente ia poder voar, comer aqueles frutos da árvore da vida. Eu falei, para lá que eu vou. É para lá que eu vou. Aí era muito bom, sabe? Só que depois essa irmã, ela faleceu, né? Quando eu fiz 14 anos. E não tendo mais aquela base assim, familiar, e ninguém da minha casa era cristão, eu acabei me afastando. Meu irmão se afastou ainda primeiro que eu. Aguenta um pouquinho aí que eu quero mostrar para você um depoimento. Você conhece muito bem essa senhora aí? E ela também te conhece? 5 meses, ele estava com 5 meses nascido, o pai dele e a mãe dele separou e ele veio morar na minha casa. Não era um menino mal criado, ele nunca foi mal criado, ele sempre foi tranquilo. Ele perturbava, ele estava dentro de casa com violão, perturbava a mãe dele, tocava desafinado, aquelas coisas todas, a mãe dele, eu vou quebrar esse violão, poxa, você é chato. E ele ali, ó, ele passava a noite toda com violão e cantando, e cantando, e cantando, daqui a pouco foi entrando direitinho no ritmo, aí já foi para aula de música depois, que daqui a pouco já estava dando aula, quer dizer, tudo pelo esforço dele, que é um menino muito esforçado. Eu brinco muito que eu digo que ele é um andarilho de Jesus, porque ele passa a mão no violão dele, vai embora, porque ele sempre, desde pequeno, dizia assim: Jefferson, o que você vai ser? Eu vou ser cantor. Ele sempre falou isso. E ele tem mil e uma qualidade, ele é um bom filho, um bom neto, ele sempre foi trabalhador, sempre foi honesto, entendeu? Muito honesto, muito honesto. Você, para mim, Jefinho, você sabe que eu chamo ele de Jefinho, né, desde criança, e ele é a minha vida, entendeu? Sempre foi, sempre eu já briguei com a mãe dele, tudo, mas tudo assim, brigar por querer o melhor para os meus netos. E para ele, e principalmente, entendeu? Porque a gente sabe o quanto foi difícil, né, criar. Mas ele é tudo para mim, entendeu? Ele é um menino bom e eu amo muito ele. Eu sei que a carreira do Jefferson, Jefinho, você vai ter
sempre a mão de Deus em cima de você, mesmo que um dia, como o avô faltou e eu faltar, mas boas lembranças a gente vai ter sempre. E eu amo muito você, você é tudo para mim, tudo mesmo, você sabe disso. Abriram-se as comportas. Não vou falar aí. nada. Dona Urânia. É, minha avózinha. Dona Urânia, vocês têm muito carinho por ela, né? E ela demonstra um carinho de mãe por você. Vamos lá. E o violão? Quando é que entrou? O violão foi assim. A música. Música eu comecei a gostar mesmo na igreja, né? Eu tinha o filho dessa irmã, da irmã Cícera, ele sempre cantou assim. Quando eu vi ele cantando, eu falei, poxa, quero cantar assim como ele canta. Filho da desbravadora. Isso. Até hoje nós somos amigos, sabe? Ele é referência também para mim. E eu comecei a cantar assim. E essa irmã, ela montou um grupinho chamado Renascer. Eu comecei a cantar também nesse grupo. E cantar eu comecei a gostar muito, sabe? De fazer isso. Era o que eu mais gostava de fazer. Aí eu não tocava ainda. Eu comecei a tocar, já estava fora da igreja na época. Comecei a tocar. Né? E sem estudar, sem nada, na verdade. Comecei a pegar assim e Deus foi abençoando. E mesmo sem estudar, hoje o Senhor, eu não digo que foi eu que compus, mas foi Deus que me deu todas as canções que eu tenho, porque não tem estudo, então foi Deus que me deu todas essas canções para poder falar aí ao coração, o meu coração e o coração do nosso povo. 15 anos, então, você entrou na banda Mega Boys. Vocês criaram a banda ou já existia a banda? Não, quando eu entrei a banda já existia. Né, eles já tinham lançado um CD independente e depois que eu entrei nós lançamos um outro, né? Aí conseguimos empresário, aí a coisa começou a crescer. Aí em 2004 surgiu um concurso no programa de televisão, né? E quem ganhasse aquele concurso entraria numa gravadora multinacional e ganharia um valor também em dinheiro. E nós fomos participar desse concurso, era o nosso sonho, né? Sonho de adolescente, de quem quer vencer e tal. E nós conseguimos naquele dia vencer aquele concurso. Aí, assim que acabou o concurso ali, o dono da gravadora falou assim, ó, voltem para o Rio, comecem a ensaiar, aqui estão as músicas, começamos a ensaiar. Shows. Aí depois que estava chegando pertinho mesmo do lançamento, aí eu, passando assim perto da minha casa, encontrei um amigo meu de infância da igreja. Aí ele me convidou para ir lá na igreja. Ele falou assim, pô, vamos lá, estamos sentindo a tua falta lá na igreja, o Hugo. Eu falei, tá bom, e nós fomos lá. Aí quando eu cheguei lá, o pastor estava fazendo um apelo, sabe, e começou a falar no meu coração, e como eu era sensível às coisas de Deus, porque mesmo estando lá fora, eu nunca usei nenhum tipo de droga, nunca bebi nem champanhe na minha vida, nada, porque o desbravador já havia plantado uma semente no meu coração. E quando aquele pastor começou a falar, eu falei, vou prestar atenção nisso aí não, meu irmão, porque essas coisas começam a falar no coração e agora eu não quero voltar, né? Vou me entregar. Aí eu falei, comecei a virar pro lado assim e não quis prestar atenção, sabe? Aí teve uma irmãzinha que me chamou naquele dia, me fez um convite para ir lá na igreja dela, que fazia parte do distrito. A princípio eu disse que ia, mas na verdade não ia, porque ela pediu de um jeito assim tão carinhoso, aí eu falei que ia só para ela não continuar pedindo, né? Mas aí foi passando os dias, aí quando chegou na sexta-feira, que era o dia do ensaio dela, era também o dia do meu ensaio com a banda. Aí foi cancelado assim, por motivo, nem lembro qual foi. Eu falei, já estou aqui, vou lá na igreja da irmã. Aí quando cheguei lá numa igrejinha, a igreja de Vila Norma, era um grupinho ainda, sabe? Era numa casa a igreja. Aí quando eu cheguei lá, os adolescentes me receberam de forma tão carinhosa, assim como aquela irmã também, a irmã Vânia e todos lá. Aí eu fiquei assim, comovido. A irmã falou assim, semana que vem contamos com você de novo, hein? Eu falei, olha, não vai ter como não, por causa do ensaio do meu grupo. Ela mudou o dia do ensaio, para que eu pudesse estar lá com eles. E passei a frequentar então ali a igreja, a ensaiar o grupo, mas ainda cantando no meio secular. Estava ali só porque eu sempre gostei de música e me senti bem ali no meio deles, entendeu? Foram para São Paulo? Sim. Venceram o concurso, as coisas começaram a melhorar para vocês? Começaram a melhorar, começamos a ter uma esperança assim maior, né? E estava tudo dando certo, as pessoas começaram a dar mais atenção para nós, e aí nós começamos a ver aquele contrato, né, tão esperado. Aí, como participei, comecei a frequentar lá os ensaios, passei a frequentar também a casa dessa irmã. E essa irmã começou a falar de Jesus para mim assim, de forma incrível. E porque quando eu era da igreja, quando eu me batizei a primeira vez, foi junto com meu irmão se batizou junto comigo. Eu tinha 10 anos, ele tinha 9, com uniforme de desbravador. Só que eu ainda não tinha conhecido a Jesus,
sabe? Eu sabia que era certo segui-lo, eu sabia que o céu era o lugar para onde eu queria ir, mas ainda não tinha um relacionamento com Deus. 10 anos de idade, era novinho, Isso. uma criança. E depois, quando eu comecei a conhecer essa irmã e aquela igreja, eu comecei a conhecer também a Jesus, sabe? A história da redenção que eu nunca havia compreendido. E o Senhor começou a falar no meu coração de forma incrível. E às vezes, quando eu saía lá do ensaio ou da casa dessa irmã, eu saía tão empolgado que eu queria falar para todo mundo Jesus mesmo estando fora, né? Sim. Aí um dia cheguei lá no ensaio do meu grupo, do ensaio dos meninos, e falei, rapazes, vocês têm que ir lá na igreja que eu tô indo, tem que conhecer Jesus. Rapaz, é diferente e tal. Aí eles olharam assim para mim, tá de brincadeira, né? Vai virar crente agora? Aí ele, para com esse papo, isso aqui é que dá dinheiro, rapaz, vamos voltar a ensaiar. Aí eu ficava frustrado, que eu queria falar para todo mundo, e eles não deixavam, né? Aí fiquei frustrado ali e continuamos o ensaio. Só que depois fui lá na minha avó, meu irmão estava lá. E como a igreja era perto, eu falei, é agora. Falei, Tito, você tem que ir lá na igreja que eu estou indo, cara. Olha, tá demais lá a igreja de Vila Norma. Mostrei para ele algumas músicas da igreja nova, né? Ele também gosta de música. Aí ele, poxa, tá bem legal. Ele falou assim, talvez um dia eu vá lá. Falou, talvez um dia eu vá. Aí um dia, quando eu cheguei lá na igreja, o meu irmão estava lá. Na igreja. Desculpa. Aí vocês já tinham... Eu falei assim, o que é isso? Aí ele falou, olha, eu voltei para Jesus e no mês que vem eu vou me batizar. Aí eu falei, pô, fiquei pasmo, né? Não sabia o que fazer. Eu queria, tipo assim, abraçar, mas não teve reação direito. Porque eu estava feliz. Estava feliz porque minha irmã tomou a decisão certa e triste porque eu não tinha tomado aquela decisão. E agora começou a doer, sabe, muito, porque aqui nessa terra é uma batalha espiritual muito grande, do lado dos anjos de Satanás, do outro lado dos anjos de Jesus. E eu fiquei naquela luta, eu ficava meio assim que em depressão, sabe, para tomar aquela decisão. Até que um dia, quando eu cheguei na igreja, no sábado de manhã, havia um jovem pregando. E ele pregou sobre o filho pródigo. E chegou uma parte que ele falou assim, há júbilo no céu quando o pecador se arrepende. E Jesus apaga teus pecados, né? E aquilo ficou no meu coração e eu falei, chega. E naquele dia eu decidi voltar para Jesus. E saí dali sem falar com ninguém, liguei para o produtor, aí ele foi lá onde eu estava, né? E nós começamos a conversar, eu falei para ele que estava querendo sair do grupo. Ele falou, não, tá doido, e começou a mostrar ali, falar que como seria o lançamento do grupo e tal. Mostrou tudo ali, sabe, para querer me segurar os sonhos, na verdade. E eu era um dos mais animados assim, do grupo. Na verdade, eu acho que eu era o mais animado, né? Eu lutava mais. E ele estava achando totalmente estranho isso. E agora eu venho e digo que estou saindo do grupo. Ele falou, não, não. Aí ele ligou para o empresário e nós fomos para lá para o Recreio, onde a gente ficava, né? Aí quando eu cheguei lá, já estava todo mundo do grupo reunido, os meninos. E esses meninos, a gente tinha uma história assim de amizade muito legal. Porque a gente morou algum tempo junto e passamos por muitas dificuldades juntos, partilhamos do mesmo sonho, sabe? E aquela decisão era muito difícil para mim. Aí cheguei lá e estavam todos eles assim, inclusive outras pessoas que participavam da banda, né? Que tocava pra gente. Aí a história começou assim, poxa, nós tivemos uma notícia ruim, você está querendo sair do grupo? Você era o vocalista principal do grupo? Todos nós cantávamos, mas eram eu e um outro rapaz que cantava mais, assim, os principais, né? Aí eu falei, olha, é verdade sim, já saí do grupo, na verdade. Aí, tá de brincadeira, cara, agora que a gente conseguiu tudo, e o nosso sonho? Falta pouquinho, falta só mais um pouquinho. E eu falei assim, olha, já tomei minha decisão. Ele, mas tu vai ver de quê, cara? Nem terminou o 2º grau ainda, nem terminou os estudos, vai ver de salário mínimo. Aí eu falei, olha, que seja um salário mínimo, eu sei que meu Deus vai prover. Aí um dos meninos ficou irado e falou, tu acha que Deus vai prover mesmo? Então pula desse prédio aqui que eu quero ver se Deus vai te salvar. Eu falei, olha, Satanás falou a mesma coisa para Jesus, viu? E eu conheço a história, Jesus não pulou porque não era conveniente para ele, porque senão ele ia morrer mesmo. Eu falei, eita, misericórdia, quero nem ir embora com vocês aqui no mesmo carro depois dessa blasfêmia, né? Aí ficou uma discussão, a empresária, ele me considerava como filho, eu também assim como um pai. Ele era muito gente boa, ele é muito gente boa. E ele falou, vamos parar com essa discussão aí, vamos ali embaixo, o Tommy, como eu era conhecido no grupo, né, nome artístico. Aí quando nós descemos, ele falou, você sabe que eu te amo, não sabe? Eu falei, sei. Aí eu comecei a chorar também. Ele falou assim, então de forma nenhuma eu vou deixar você fazer isso, porque é injusto. Que Deus é esse que pede você abandonar os seus sonhos e tudo que você gosta?
Eu falei, esse Deus, ele não pediu para abandonar meus sonhos, ele me mostrou como era o meu verdadeiro sonho. Ele, não pode ser assim, eu vou levar vocês em algumas igrejas aqui, eles vão provar para você que você pode fazer 2 coisas ao mesmo tempo. E eu falei assim, olha, não adianta, eu já tomei minha decisão. Quero que minha voz seja somente para louvar a Deus. Ele, não vou deixar você fazer isso. Seus amigos lá em cima, cheio de esperança no coração, tu vai abandonar agora tudo, vai abandonar o barco. Cadê sua família? Esse tempo todo que está aqui você não recebeu nenhuma ligação. Cadê? Nós somos a tua família, para com essa bobagem. Eu falei, olha, já tomei minha decisão, me perdoe. É muito difícil, mas já tomei a decisão. Ele, não. Ele, olha, escolhe o apartamento que você quiser. Escolhe o carro também. Traz sua avó, sua namorada. Você só precisa ficar mais 1 ano e meio no grupo. Aí eu sorri para ele e falei, olha, eu sei que no teu pensamento você quer o melhor para mim, porque você não conhece o que eu conheço. Mas olha, eu conheci a Jesus. Então, por favor, deixa eu seguir o meu Deus. E ele falou, então não posso fazer mais nada. Eu falei, então tchau. Saí correndo naquele dia e encontrei com meu irmão. Eu falei, olha, no dia 9 de outubro você não vai se batizar sozinho não, viu? Ele, lógico que não, batismo da primavera. Aí eu falei, irmão, naquele dia eu vou me batizar junto com você, assim como foi da primeira vez. E para honra e glória de Deus, naquele dia eu desci no tanque junto com meu irmão. Eu tenho um amigo que nunca me deixou, pelos meus pecados no Calvário pagou. Ele não quer saber a minha raça ou cor, me ama como eu sou. Quando estava triste e sem direção, me afastei por causa da transgressão. Me deu uma nova chance quando pedi perdão, me estendeu sua mão, renovou o meu coração. Quando eu chorar, Ele vai consolar. Quando eu cair, sei vai me levantar. Quando eu clamar, Ele responderá. Todo pranto findará, Ele irá nos salvar. Vai nos salvar. Eu tenho um amigo que nunca me deixou, pelos meus pecados no Calvário pagou. Ele não quer saber a minha raça ou cor, me ama como eu sou. Quando estava triste e sem direção, me afastei por causa da transgressão. Me deu uma nova chance quando pedi perdão, me estendeu sua mão, renovou o meu coração. Quando eu chorar, Ele vai consolar. Quando eu cair, sei vai me levantar. Quando eu clamar, Ele responderá. Todo pranto findará, Ele irá nos salvar, me salvar. Seja muito bem-vindo ao segundo bloco do Perfil Musical, hoje conversando com o cantor e compositor Jefferson Pilar. Você pode mandar a sua sugestão através do e-mail do Perfil Musical, que é perfilmusical@novotempo.org.br. Sugira o seu cantor, o seu pastor, o seu compositor, a sua personalidade cristã e nós vamos trazer aqui no Perfil Musical, sim. Aproveite e peça o seu presente, o presente para você dar para quem você quiser, temas que são importantes para qualquer pessoa que queira conhecer mais sobre a vida, sobre o passado, o futuro de todos nós, né, Jefferson? Você já está sabendo, né? Essa revista Princípios você pode pedir também pelo e-mail do Perfil Musical, @novotempo.org.br. Não se esqueça de visitar o nosso blog, novotempo.com/perfil musical. Opa! Jefferson Pilar, queria que você assistisse
a esse vídeo. E o Jefferson é um menino que canta, ele é uma pessoa muito envolvida com as coisas da igreja, ele dá estudo bíblico às pessoas, né? Ele tem verdadeiros milagres que aconteceram na vida dele. Então, quando a gente conta essa história, ou ele mesmo conta essa história, com certeza isso tem uma força muito grande, né? Então, aliado à música e a esse testemunho, isso é poderoso, né? Jefferson, eu tenho muita alegria de conhecer você. A gente, através da sua vida, a gente percebe que Deus ainda opera, Deus está realizando milagres na vida dos jovens. Eu quero que você continue, eu peço a Deus e oro por você, para que Deus continue usando você, como vem usando. E através do seu exemplo, do seu testemunho, outros jovens também possam assumir um compromisso ao lado de Cristo. Que Deus continue guiando a sua vida. Opa, que privilégio ter super pastor Montano aí falando, referência de ministério. E agora ele está lá no Rio, né? Fazer o quê? Que bom. Pois é. Muito obrigado, pastor. Que Deus abençoe grandiosamente. Muito obrigado por apoiar esse ministério. Continue orando. Tamo junto. Pastor e cantor. Sim, olha. E quando ele vai lá em cima, rapaz, não tem ninguém que segura não. Ele segura legal. Muito bom. Ô Jefferson, você falou no final do segundo bloco, você decidiu se batizar, abandonar Sim. tudo, oferecer o casa, oferecer o carro. E como é que a família recebeu tudo isso? Que todo mundo estava vivendo junto com você esse sonho, eu penso, não? Bem, a princípio foi meio brabo. Eu estava passando uma situação ruim lá em casa, né? Entre minha mãe e meu padrasto. Então eu não tinha assim para onde ir, não tive coragem de ir para lá e tal. E ficou uma situação muito ruim. E quando eu voltei, já não tinha mais para onde ir mesmo, né? Porque o grupo era o que eu tinha. Sua família era o grupo. Sim. Eu já tinha passado muito tempo ali, então assim, a minha família nessa época sabia pouco de mim, que eu era totalmente ausente em casa também. E eu e minha namorada terminamos também, né? Aí tive que ficar morando na casa de uma irmã da igreja e a gente passamos por muita dificuldade, eu passei por muita dificuldade lá também, porque imagina, sem estudo, né? Sem dinheiro, era totalmente dependente, né? de outras pessoas, mas uma coisa eu via, que Deus sempre estava do meu lado e provendo. Eu era feliz, sabe? Mesmo tendo abandonado tudo, não tendo muita coisa assim, material, eu tinha a esperança de encontrar o meu Jesus. Então aquilo me mantinha firme. Mas depois consegui arrumar alguns trabalhos temporários, mas não dava ainda. E um dia, quando eu estava passando assim na rua também, encontrei minha ex-namorada e ela falou: "Poxa, você está diferente." Eu falei: "É Jesus que fez isso." Ela: "Olha, eu vou lá na tua igreja, mas não é por causa de você não." E ela foi. 3 meses depois, o pastor que me batizou teve que voltar lá para batizar também, a Aline, a minha esposa, que também aceitou a Jesus. E depois eu não pude mais ficar lá na casa dessa irmã e fui morar lá na casa dela, né? E era difícil porque nós não estávamos trabalhando, porque devido aos mandamentos do Senhor, né, estava difícil de conseguir um emprego que não trabalhasse também ao sábado. E a família começava a julgar, né? Os cunhados falavam: "Essa igreja aí, desculpa pra gente que não gosta de trabalhar." Começou a falar e eram discussões, haviam muitas discussões, mas Deus, assim, sempre é fiel, permaneceu fiel. E um tempo depois, um desses meus cunhados, né, também aceitou a Jesus e hoje ele é ancião lá da igreja de Vila Norma, o Arthur. Amém. Depois o meu outro cunhado também aceitou a Jesus e se batizou. Tudo pelo teu testemunho. Sim. Você foi contando. A minha esposa foi, aí depois ele foi através de mim e da minha esposa também, né? Através, na verdade, do Espírito Santo, que passa a agir em nós depois que a gente aceita Jesus. Aí comecei a cantar e muitas pessoas também começaram a se chegar a Jesus. A minha mãe, que antes a gente tinha uma briga assim danada, não se dava muito bem. Hoje a minha mãe diz para mim que eu sou referência em casa, para a família. E é muito bom ouvir assim, de novo. Ouvi minha mãe ligar dizendo que está com saudade, que me ama. Apesar de todas as dificuldades assim que a gente teve, que foram muitas, eu nunca deixei assim de amar minha mãe, sabe? Eu nunca tive assim uma raiva, nada. E Deus, hoje a gente tem esse relacionamento assim maravilhoso. Ela tipo assim, ainda não se batizou e tal, mas a minha mãe é uma bênção, sabe? Tá sendo, na verdade, o relacionamento de toda a família está sendo uma melhorou. super bênção. Nossa, eu tô assim,
hiper feliz, feliz de verdade, porque Deus mudou totalmente a minha vida, entendeu? Virou, na verdade ele botou de cabeça para cima, né? Estava de cabeça para baixo. Estava de cabeça ele botou ela de cabeça para cima. E está sendo uma bênção, né? E depois comecei a cantar, a princípio, sem pretensão assim de gravar na igreja. Aí comecei a compor algumas músicas, né? No dia depois passou um tempo, eu consegui arrumar um trabalho, comecei a trabalhar lá na Petrobras e tal. Aí conseguimos a nossa casinha, né? É pequenininha, mas é nossa. Aí casei em 2007. No dia do meu casamento, meu avô, ele sofreu um infarto, né, do coração. Cara, foi muito difícil eu sair dali. Tá rindo aqui, mas não, foi engraçado. Porque bravo, né? Aí nós saímos correndo dali e eu fui com meu avô para o hospital naquele dia. Ele estava assim, gelado, né? Eu falei, fica firme aí, segura aí. E a partir daquele dia, meu avô a situação piorou dele, né? De saúde. E ele passou a ficar sempre internado, fazendo hemodiálise e tudo mais. E eu passei a visitar algumas vezes o meu avô. E meu avô, assim, ele sempre foi uma boa pessoa, mas tinha uns momentos assim que ele é meio rude às vezes, sabe? E o relacionamento também com a família era difícil também, ali com ele era muito difícil. Mas foi passando assim o tempo, não sei se foi o testemunho também, o meu avô, ele começou a ficar diferente, começou a falar de Jesus. E às vezes quando eu visitava ele lá no hospital, eu me lembro uma vez que eu fui com a minha avó e ele chamou os pacientes para eu orar ali junto com ele, sabe? E ele falava assim, esse é meu netinho que eu falei, ele tem uma música linda, Festa no Céu, falava isso. E eu vi meu avô assim mudar também, sabe? Meu avô dizia assim, não veja a hora desse CD sair, não veja a hora de pegar assim e ver a música Festa no Céu, que ele tanto gostava. E no ano de 2010, eu estava acampando no carnaval, fui para pregar, estava até com o pastor Montano também. E minha esposa recebeu a ligação assim, eu vi a cara dela e ela não quis me falar o que era, eu fiquei desesperado. Eu falei, não, me fala. Não, era só seu avô falando que queria te ver. Aí, quando eu cheguei em casa, na quarta-feira de cinzas, né, 10 minutos depois, assim, mais ou menos, o meu avô faleceu. E eu fiquei muito triste naquele dia, muito. Nunca tinha sentido uma dor assim, nunca perdi ninguém assim na minha família, sabe? O pessoal é bem novo lá em casa, começaram cedo. E eu me lembro que eu fiquei na casa da minha avó, estava praticamente desmaiado, eu fiquei muita dor. E eu, como cristão, tinha que consolar eles, mas, na verdade, eles que estavam me consolando naquele dia, porque foi difícil. Mas depois a minha avó me fez lembrar algo de quem meu avô era antes e de quem era meu avô naqueles últimos momentos. E hoje eu tenho a certeza no meu coração de quando aparecer aquela nuvem lá no céu com o meu Jesus, o meu vovô vai estar lá também. E eu vou poder viver com ele eternamente. E é por isso que eu quero ir para o céu. Para ver eternamente com o meu Jesus e com meus amigos e com a minha família que eu tanto amo, sabe? Amém. A música, pois não. Aí depois, assim, comecei a cantar e eu comecei a sair com alguns pastores, né? Inclusive o pastor Reinaldo e o pastor Edson Ribeiro me deu muita força nessa caminhada assim de ministério, tanto nas pregações, tanto nos conselhos. Eles são assim, eu posso dizer que eles são meus pastores, sabe? Aqui são os meus pastores. Eu sou muito grato a Deus por eles ter entrado assim na minha vida, por Deus ter colocado eles na minha vida. E comecei a gravar assim por mim mesmo, sem ter noção de nada de produção, né, com custo não muito alto, porque eu também não tinha dinheiro, e foi milagrosamente que eu comecei a gravar esse CD. Aí começou a acontecer as coisas, né? Comecei a viajar mais, contar mais o testemunho, e para honra e glória de Deus, esse ano de 2010 eu cantei 14 batismos de pessoas que aceitaram Jesus ouvindo o testemunho, a tua história. E a música Festa no Céu também. A música Festa no Céu você vai cantar, vai ser a última música sim. que você vai cantar no programa, que eu quero mostrar para você agora o testemunho de alguém que também se encantou com a tua história. Tá, vamos lá. E nessa amizade eu descobri a vida dele. Aí quando você descobre a vida dele, aí a sua admiração por ele cresce. Porque ele é um grande cristão, uma pessoa generosa, amorosa, assim, é um cristão genuíno, autêntico, no verdadeiro sentido da palavra. Porque aqueles que conhecem o passado dele, conhecem as coisas que ele deixou, e o que ele passou, era para ser uma pessoa muito revoltada na vida.
E ele transformou toda a dor, toda a angústia, todo o desprezo, todo o sofrimento, ele transformou em música. E devolveu a Deus, né, o talento que ele recebeu de Deus, e transformou a vida, inclusive, das pessoas que mais machucaram, que mais o desprezaram, foram as pessoas que ele conseguiu converter através da sua música. Jefferson, você é uma pessoa muito, muito querida para mim, você sabe disso. Então, que Deus te abençoe muito, meu filho. Que Deus dê a você, não o sucesso, os aplausos simplesmente pelo seu talento, mas que Deus possa dar milhares de pessoas convertidas através do seu ministério. A sua vida é uma grande inspiração para mim. Quantos sermões, quantos apelos que eu fiz, é com você cantando. Então, todas as pessoas que foram influenciadas durante as semanas de oração ou durante os sermões que eu fiz, as pessoas que se decidiram aceitar a Cristo através da palavra pregada, com certeza, crédito disso é para você. E um dia no céu você vai ver o agradecimento do próprio Jesus, te agradecendo pelas pessoas que estão lá, e elas também com certeza irão lhe agradecer muito, porque você faz parte desse ministério. Que Deus então continue te abençoando. Sabe que eu tenho um carinho, um amor muito grande por você. Um beijo no coração. Grande pastor. O pastor Edson Romero, ele é grande referência para os jovens, sabe? Ele acolhe o jovem assim de forma incrível. E os conselhos e pregações também falam muito aos corações, inclusive no meu, e tem sido assim inspiração para a minha vida também. Espírito Santo, habite em nós. O nosso caráter vem moldar. Derrama o teu poder. De tua graça eu quero provar. Quero sentir e nos dê a unção. Não dá mais pra aguentar, vem nos consolar, Senhor. Por favor, nos estenda a tua mão, nos leve para Canaã e lá eternamente viver junto a ti, Senhor, eu quero viver. Esse é o terceiro e último bloco do Perfil Musical, hoje conversando com muito prazer, com muita alegria, com Jefferson Pilar. Opa. E essa história magnífica. Nossa. Que história, hein? Eu sei que muitos milagres têm acontecido na tua vida. No teu trabalho também. Dá para contar alguma coisa que tem acontecido Sim. ultimamente? Quando eu ainda estava trabalhando, eu tinha um chefe assim que a gente se dava muito bem. A primeira experiência que nós tivemos juntos foi que ele estava meio triste assim. Aí eu falei, o senhor acredita em Deus? Ele falou, acredito. Eu falei, o senhor tem Bíblia? Eu falei, então eu vou ler um versículo para o senhor. Aí eu li assim, aquele versículo é Isaías 41:10. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus e tal. Aí ele falou assim, poxa, você está na minha Bíblia? Eu falei, tá. Ele, então tira xerox ali para mim. Eu fui, peguei, tirei xerox para ele. Ele foi e falou, vou guardar para sempre aqui na carteira. Aí ele foi e pegou até um dinheiro assim que ia me dar. Eu falei, não, é de graça, a palavra do Senhor. Né? Aí uma outra... Queria pagar pela bênção. Sim, antecipada. Né? Uma outra experiência que nós tivemos, ele tinha perdido a esposa, né? Aí passou um tempo assim, ele arrumou uma outra pessoa. Aí quando eu entrei na sala dele um dia, ele estava
triste. Eu falei, o que está acontecendo com o senhor? Ele, não, deixa pra lá, deixa pra lá. Eu falei, não, pode contar. Aí abracei ele assim, ele começou a chorar. Ele, olha, eu tô chorando na tua frente, desculpa, você é apenas um menino e tal. Aí ele, olha, você sabe que eu perdi a minha esposa aí faz um tempo e agora eu tô com uma outra pessoa. E essa pessoa tem sido uma grande companheira. E confiante nisso, eu fui apresentar ela para meus familiares, né? Os filhos homens aceitaram uma boa, mas as meninas não aceitaram. E uma delas me mandou embora da casa dela, falou que eu era ridículo e tal, brigou comigo. Aí ele começou a chorar, falou, isso é muito difícil para mim, porque eu amo muito, hoje é aniversário dela e tal. Aí eu falei, poxa. Aí ele, mas olha, desculpa, não está chorando na tua frente, vai lá e nas suas orações lembra de mim, por favor. Eu falei, tá bom. Quando eu estava saindo, voltei e tranquei a porta. Falei, chefe, o senhor deixa eu orar contigo? Ele falou, tá bom. Aí ajoelhamos ali junto. Aí eu pedi a Deus assim, pai, por favor, faça um milagre na vida do teu filho, porque na tua palavra diz que tu és o nosso melhor amigo e nunca vai nos abandonar. Ele agradeceu a oração, fui pro banheiro, orei de novo. Falei, Jesus, olha, por favor, age lá na vida dele, vai, mostra o teu poder, o teu milagre. Aí, quando chegou no final do dia, né, ele falou, Jefferson. Falei, oi, ele não vai embora agora não, peraí, eu quero falar com você. Eu falei, tá bom. Ele, rapaz, esse Deus aí que tu acredita deve gostar muito de você. Eu falei, ele gosta muito. Ele, não tem aquela filha que eu te falei? Acabou de me ligar, cara. E ela ligou para pedir perdão por tudo. E disse que eu sou o melhor pai do mundo e ela que foi ridícula de falar daquele jeito comigo. Ele, olha, muito obrigado aí pela oração. Falei, eu que agradeço a Deus por ele ter ouvido, né, a oração. Ele, Jefferson, você já terminou a sua faculdade e tal? Eu falei, não. Ele já escolheu pelo menos? Eu falei, não. Ele, então escolha aí que eu vou pagar para você. Escolhe aí. Que eu vou. Então, assim, dentre outros milagres que Deus já fez, sabe? Passando problema em casa sem ter nada, aí vou um dia na igreja, aí chega um irmão e vai lá, aí toma esse envelope aqui, eu me lembro, um amigo, né, da igreja, falou, toma esse envelope aí que ele lê só em casa. Quando eu cheguei em casa, quando eu abri, tinha R$1.000 lá, né? Então, assim, eu seria um cara de pau de duvidar de Jesus, porque ele sempre provê de forma extraordinária. Ele não gosta de fazer de forma simples não, né? Quando está chegando aí na parte mais braba, ele vai prover de forma extraordinária, extravagante mesmo. É vitória assim, pesada, né? Das bravas. Assim como foi lá no Mar Vermelho, né? O povo chegou ali e agora, não tem para onde ir de um lado, né? Montanhas do outro lado, Faraó, e na frente o mar. E agora, logo aqui, poxa, aí Deus vai extravagante, abre o Mar Vermelho e o povo passa ali ileso. Então, assim, eu creio que Deus ele sempre gosta de fazer de forma extraordinária. Então, eu prefiro esperar da forma extraordinária que Ele vai fazer, sempre. E Ele vai fazer. Amém. As pessoas se encantam com a tua história e essa pessoa que vai falar agora para você, a primeira vez que te viu, já se encantou. Opa. E nós entramos no estúdio lá, eu falei, Jefferson, vamos para o estúdio? Aí ele, vamos, na hora, pegou o violãozinho dele e nós entramos no estúdio. E eu falei, você então vai tocar para a gente ouvir. Ele começou a tocar. Eu tive um contato assim com a música dele, né? E o pastor falou para mim assim, Alessandro, você precisa ouvir a história dele. E aí nós sentamos numa mesa e ele começou a contar o testemunho de vida dele. Ronaldo, eu me emocionei. Me emocionei porque a gente sabe que a vida de um jovem não é nada fácil. Ainda mais com os desafios que o mundo oferece, o gosto pelos prazeres, o desejo que é natural do jovem e abandonar tudo por uma causa. Jefferson, te conheço há pouco tempo, mas nesse pouco tempo que eu lhe conheço, eu digo que eu já lhe considero um amigo. E diante de tantos desafios que a vida já lhe proporcionou, continue com um foco definido. Cristo é realmente a nossa única saída. E um dia sentado na mesa você me disse que só existe um motivo de tudo isso que você faz, e é apresentar Jesus às pessoas. Esse testemunho precisa ser levado não só através da música, mas através dos seus olhos, da sua vida. Que Deus lhe abençoe, conte sempre conosco e sempre que eu precisar, estas mãos estão prontas para lhe ajudar. Um grande abraço, até mais. Esse cara, ele é incrível. Ele, assim que nós nos encontramos, ele falou isso daí, olha, senti uma coisa diferente e tal. Aí ele me levou para o estúdio, na verdade eu nem sabia para que eu tinha ido no estúdio, né? Aí ele botou lá no estúdio, eu falei, nossa, viajei a noite inteira. Mal cheguei, já vou cantar, minha voz estava terrível. Aí eu comecei a cantar lá e toda hora pedia desculpa, desculpa aí. Eu falei, não vai rolar não, mas o Senhor tem planos assim incríveis, né? E eu me lembro que ele me ligou e falou, olha, não vai rolar para esse ano. Vai rolar só o dueto, né? Que daqui a pouco a gente vai falar também. Eu falei, olha, não vai ter como esperar, porque já está tudo pronto e se eu esperar vai ser bravo. Eu abandonei tudo, trabalho por causa do ministério. Ele falou, não, então segura mais um pouco aí.
Aí eu estava cantando lá em Minas, uma semana depois ele me ligou. Ele falou, ô Jefferson, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Ele falou, bem-vindo à família Novo Tempo. Aí eu nem tive palavras, só agradeci. E depois eu liguei, voltei a ver televisão, aí passou o tempo, eu virei lá para a cama lá de um amigo meu, né? Ajoelhei e comecei a orar agradecendo a Deus. Falei, Senhor, o Senhor não faz o teu trabalho pela metade. Porque eu tentei lançar esse CD 3 vezes seguidas, sempre deu errado. Até eu chegar aqui e encontrar com o pessoal. E lançar pela Novo Tempo. Isso, porque Deus sempre... Às vezes a gente tenta fazer do nosso jeito, né? E Deus fala, ó, vai lá, tenta mais vezes aí. Tá pouco. Ó, o que eu tenho para te oferecer é muito melhor. Tentou, não deu? É isso aqui que eu tenho para você, ó. Deus sempre tem o melhor para a gente. A gente traça vários planos, tal, planeja, mas Deus sempre tem o melhor e sempre de forma extravagante, E extraordinária. Ele tem suprido a tua vida, que eu sei que você não cobra R$1 para cantar, pegar o teu violão, fazer programas pelo Brasil, não cobra R$1 e Deus tem suprido milagrosamente, como você está contando. Sim, sim. Né? Mas o foco principal Não é esse, é sabe? esse. Eu não quero que seja igual quando eu cantava no meio secular. Você deixou Quando isso, dinheiro. na verdade, né? Você Sim. deixou a fama, Isso. você deixou de casa, carro, tudo que o dinheiro pode proporcionar. Se você quisesse isso, você teria continuado lá. Isso mesmo, isso que eu falo para algumas pessoas. Então, o que eu quero é mostrar o que Deus fez na minha vida para outras pessoas e ser usado, porque ser usado é um privilégio. Privilégio de ser usado por Deus. Eu quero estar na igreja, Ronaldo, para fazer valer a pena, sabe? Porque às vezes vai passando o tempo e a nossa fé às vezes vai fraquejando. Mas eu quero estar na igreja para ver o meu Jesus. Por que adianta estar e quando Jesus voltar ele dizer que não me conhece? Eu quero ver Jesus, sabe? Eu quero poder viver com ele eternamente. Senão nada disso vai valer a pena. E passa tão rápido aqui, na verdade. Há pessoas que a gente conhecia que hoje não estão mais conosco, passou rápido. Então Jesus tem algo muito maior para nos oferecer. O caminho é estreito sim, mas eu prefiro passar esse pouquinho tempo no caminho estreito e viver uma vida eterna de abundante felicidade. Você quer ser pastor? É um desejo, um grande desejo. Quer sabe? fazer teologia? Eu pretendo assim fazer, mas como eu disse, Deus tem os planos assim. Eu quero entregar minha vida nas mãos de Deus e quando Ele falar é isso e pronto, acabou. Porque Ele vai saber o melhor e se um dia eu for, eu quero dar o meu melhor, sabe, para Jesus e quero poder ser um bom pastor. Tenho que mostrar para você o último depoimento, Jefferson. Sim. Você já deve esperar de quem seja. Foi em 2002. Eu estava ensaiando, que eu dançava. Eu não era da igreja, lógico. Ele também não era, afastado. E o meu coreógrafo era coreógrafo dele, do grupo dele. Só que eu não conhecia o grupo dele. E um certo dia ele apareceu no meu ensaio. Depois de um tempo, meu coreógrafo ficou, o Jeff está perguntando por você direto, está perguntando por você, sei que. Eu, então dá meu telefone, sei lá, dá um jeito lá da gente se encontrar, da gente se falar. Em comparação ao que ele fazia antes, agora tem uma finalidade, né? É servir a Deus e falar dele da melhor forma que ele sabe fazer, que é cantando, né? E tocando. Já me emociono antes de falar. Ai, peraí, não teve. Falar do meu esposo, né? É muito bom. Mas eu sempre me emociono. Eu agradeço a Deus por ter você do meu lado. Como você diz pra mim, você é o bem maior que Deus me deu também. E desejo tudo de bom pra gente. E você continue a fazer o que você sabe fazer de melhor, que é louvar a Deus. Te amo. Como ela disse, ela é meu bem maior que nessa terra, sabe? Ela é minha companheira e tudo que eu tenho feito, assim, primeiramente para Deus e em segundo porque eu quero dar uma vida boa para ela, porque eu tirei ela de casa, né? Hoje nós somos uma só carne e ela é bem, para falar da minha esposa, nossa, não tenho assim nem palavras, porque aqui nessa terra ela é tudo para mim. Tudo na minha vida. Jefferson, você canta e eu quero ser um vaso de honra, né? Você canta com o seu violão. Eu não tenho dúvidas de que você é. A tua vida é um vaso de honra, um vaso de bênçãos para a vida, para a minha vida, para a vida das pessoas que escutam a tua história. Amém.
Eu espero que você continue assim. Amém. Com o seu violão, louvando, e principalmente porque você teve a capacidade de deixar que o seu sonho fosse o sonho de Deus. Amém. Que se fosse apenas o seu sonho, de repente você teria ficado lá, com carro, com um apartamento na Barra, mas você permitiu que Deus vivesse o sonho dele em você, por isso que você tomou toda essa decisão, essa Amém, bênção que é a tua glória a Deus. vida. Glória a Deus. Obrigado, viu, Opa, por sua presença. é um prazer. Eu quero agradecer ao pessoal que faz parte do meu ministério, sabe? Pois não. Os meninos da banda, o William Lima, o William Marchiori, o Felipe. Eles sempre vieram com você. A maioria das vezes, mas a gente está sempre junto lá no Rio, sabe? O Rafael, as meninas, as esposas, sabe? Porque a gente passou também por muita dificuldade assim junto, até ter assim, esse reconhecimento, sabe? Então, eu vi muita dificuldade deles espiritualmente, sabe? E eu louvo a Deus por eles fazerem parte também desse ministério, que eles são uma bênção. E eu agradeço a eles também, porque eles trabalham, né? Eles viajaram quase 400 quilômetros do Rio até aqui para participarem dessa gravação. Muito obrigado, agradeço a vocês, viu? Valeu mesmo. Bem, os seus contatos estarão no site do Perfil Musical, telefone, e-mail para quem quiser entrar em contato com você. Sim. Hoje não temos mais tempo, infelizmente, mas muito obrigado pela tua presença. Foi um prazer, obrigado. Deus continue te abençoando muito e muito. E a você também que acompanhou o Perfil Musical de hoje. Por hoje é só, tem agora Festa no Céu, a última música com Jefferson Pilar. A gente se vê na semana que vem em mais um Perfil Musical. Um grande abraço e até lá. Você decidiu seguir outro caminho, fugiu dos braços do Senhor, mas Cristo não te deixará sozinho a caminhar, contigo estará sempre a trilhar. Haverá uma festa no céu quando você se entregar. Cristo vai te amparar quando você voltar. Então por que não se arrepender? Cristo hoje chama você. Erga tua voz em oração, só basta lhe pedir perdão, Senhor. Chegam os momentos mais difíceis. Estava sem destino a vagar. Mas ao clamar o nome do Salvador, pediu perdão naquela sincera oração. Cristo disse: vai, não te preocupas, a minha promessa aqui está. Os teus problemas, sim, eu resolvi, não há mais motivos pra chorar. Então agora vai, filho meu, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, meu sangue te resgatou. Hoje é uma festa no céu, pois meu filho se entregou. O céu inteiro celebrou quando meu filho então voltou.
que não se arrepender. Cristo hoje chama você. Erga tua voz em oração. Só basta lhe pedir perdão. Hoje é uma festa no céu. Só basta pedir perdão e Jesus te recebe novamente como filho. Apaga os teus pecados e dele nunca mais se lembra. E quando você diz sim para Jesus, a festa no céu. Seja bem-vindo. A porta aberta está. Seja bem-vindo. O papai quer te abraçar. Não perca tempo, filho meu. Quero te levar pra um lar. Nunca vou te deixar. O céu inteiro celebrou quando meu filho então voltou. Erga tua voz em oração. Só basta lhe pedir